Bom, bora lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho mais sobre as novas intenções do Lula de virar crente. Você não entendeu. O Lula viu que tá pra lá de Bagdá. Ou seja, ninguém tá querendo acreditar mais na esquerda. Então, o Lula e a esquerda quer trazer os evangélicos pro seu lado. Então, já trouxe o Otônio de Paula pro seu lado. Agora, já tá trazendo outros pastores. Estão namorando o Malafaia. Tem muita coisa acontecendo. E eu tratei dessa matéria com vocês. O Elias fez um comentário. Ele escreveu o seguinte: essa de atrair evangélicos parece piada. Primeiro, o mundo evangélico é tão dispar que é impossível colocar todos juntos no mesmo barco. Segundo, os ditos evangélicos que ele pode cooptar estão mais interessados em vantagens imediatas. Vide Otônio de Paula, Malafaia. Edir Macedo, que abrigou até o Tarcísio. Esses evangélicos que se bandeiam para a esquerda não sabem nem o significado da palavra evangélico. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que ser cristão e ser de esquerda são situações, são coisas que se interligam? Ou você acha que as pautas defendidas pela esquerda brasileira, eu não estou falando como um todo, estou falando pela esquerda brasileira, pautas de aborto, de liberação de drogas, ou a promiscuidade absurda, o obscuro, como o próprio sabe, mantra esquerdista daquilo que é obscuro e tudo, você acha que essas pautas são alinhadas com o espectro cristão? Sim ou não? Eu tenho aqui minhas dúvidas. Eu acho que até de centro eu me calo, mas de esquerda, da esquerda raivosa, espumante do Brasil, essa pra mim eu acho que não casa um evangélico de esquerda no Brasil, né? Um cristão de esquerda no Brasil. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é de cair o dedão do pé, tá? Escuta só. Imagina a seguinte situação. Esse cara aqui que você tá vendo ao lado do Donald Trump, ele é o Miller, tá? Jason Miller. Em 2020 ou 21, se eu não me engano, acho que foi em 21, o cara resolve vir para o Brasil porque ele é um empresário, ele criou o Get, né? Que era para ser uma plataforma, uma espécie de YouTube paralelo. E o cara veio pro Brasil para tratar de negócios. Mandaram prender o cara, prenderam o cara sob ordem do Alexandre de Moraes. Por quê? Ele era aliado do Trump, é conhecido do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, então poderia ser uma figura nefasta da direita dos Estados Unidos que queria interferir na democracia brasileira. Mandou prender o cara. Pois é. O cara foi solto, voltou para os Estados Unidos e hoje vai ser o assessor principal do Donald Trump. Vai dar ruim ou não vai dar ruim? Fala pra mim. Matéria do Paulo Capelli. Quem é o assessor de Trump, detido por Moraes em Brasília em 2021? Foi detido em 2021. Quando retomar a presidência dos Estados Unidos em 2025, Donald Trump vai nomear o Jason Miller para um cargo na Casa Branca. O empresário atuou como conselheiro sênior e porta-voz do candidato republicano durante a campanha presidencial deste ano. Durante o mandato anterior do Donald Trump, o Trump convidou ele para fazer parte do governo. Ele rejeitou, ele falou: não, deixa eu ajudar no governo, mas eu não quero fazer parte, eu sou empresário, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu não quero fazer parte da política. Então, ele não topou. Considerado o braço direito do Donald Trump, Miller chegou a ser detido no Brasil em 2021. Ordem do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O empresário que estava no aeroporto de Brasília foi conduzido para prestar depoimento à Polícia Federal, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, o mesmo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e corre sob sigilo. Na ocasião, o Miller permaneceu em silêncio. Em seguida, teve o retorno aos Estados Unidos liberado, ou seja, não aceitaram que ele descesse ao Brasil, chegou no aeroporto e mandou ele de volta dos Estados Unidos. Jason Miller tem 49 anos, nasceu em Seattle, nos anos 2000 trabalhou para eleger parlamentares conservadores e ganhou notoriedade com a Jamestown Associated. A empresa da qual foi sócio se especializou em consultoria e produção de materiais para políticos filiados ao Partido Republicano. Em 2016, a companhia produziu comerciais para a vitoriosa campanha de Donald Trump contra Hillary Clinton. Ou seja, já tem um certo tempo, né, que ele tem atuação. O empresário ele ficou no cargo de executivo-chefe da rede social Getter, né, que foi criada até fevereiro de 2023, quando passou oficialmente a equipe da pré-campanha da Casa Branca. Então ele saiu só para ajudar o Trump. Você tem noção da gratidão que o Trump tem a ele? Ele largou os seus negócios e falou: eu acredito em você e nós vamos juntos. Só que agora ele quer esse cara do lado dele. E aí, quando perguntaram sobre quem é esse James, né, Miller, como que ele foi descrito da seguinte forma: falou, cara, você já viu Game of Thrones? Pois é, que é uma série, tem muita teoria da conspiração. Pois é, ele é o típico cara do Game of Thrones. Ele, quando aconteceu o primeiro mandato do Trump e ele viu que o Trump ainda precisava se consolidar, ele não ficou nem tão longe para que não pudesse ser visto e nem tão próximo do sol para que não pudesse se queimar. Ele se manteve no lugar certo. Tanto é que ele não teve nenhuma restrição contra ele, não teve nada contra ele, nenhuma investida contra ele, nada disso. Nada disso. E o que acontece? Agora ele voltou, mas voltou vestindo a camisa. E aí, você acha que ele tá feliz com o Alexandre de Moraes? Será que tudo leva a crer, né? Tudo leva a crer que será um governo americano, né, anti-STF e anti-Lula aqui no Brasil. E aí, já comprou pipoca? Eu quero assistir isso aí de camarote. Eu quero ver o que vai acontecer. O Trump, inclusive, uma das pautas que o Donald Trump comprou briga e declarou guerra, é uma das pautas que o Supremo Tribunal Federal brasileiro mais defende. Liberdade de imprensa e censura, né? As questões liberdade de expressão e censura, que são as questões que são mais discutidas aí.
Donald Trump declara guerra contra a censura das Big Techs. O presidente eleito, Donald Trump, fez um discurso histórico da plataforma X, no qual foi apresentado um plano contundente para restaurar a liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, Trump defendeu ações abrangentes contra a censura nas plataformas digitais, que ele considera uma ameaça à democracia. Ele iniciou o discurso afirmando: se não temos liberdade de expressão, então simplesmente não temos um país livre. É tão simples quanto isso. Para Trump, o ataque à liberdade de expressão representa um ataque próprio da estrutura das liberdades individuais, arriscando um efeito dominó que, em todos os outros direitos de liberdade, cairão um a um. Eu já falei sobre isso com vocês, né? Trump destacou que recentes revelações confirmaram a existência de um grupo sinistro de burocratas do Estado profundo, tiranos do Vale do Silício, ativistas de esquerda e a mídia corporativa que teriam agido para manipular, silenciar o povo americano. Esse grupo teria colaborado para suprimir informações vitais sobre temas cruciais, como eleição, saúde pública. Para ele, o cartel de censura deve ser desmantelado e destruído, e isso deve ser feito imediatamente. Você sabe quando começou essa jornada contra a censura? Quando o Twitter, que era de esquerdistas, não era o X ainda, tirou o perfil do Donald Trump. Tirou o perfil do Donald Trump de vários conservadores, deixando só os perfis de esquerda. Quando o Twitter, que hoje é um dos principais perfis políticos do mundo, né? As pessoas, a maioria dos políticos do mundo estão dentro do Twitter ou do X, e é por isso que foi uma aberração a retirada do X aqui do Brasil, né? A suspensão do X. Quando tirou todos os conservadores, ficou nítido e escancarado. As plataformas agem contra os conservadores. O Mark Zuckerberg, dono do Facebook, é uma figura também que já se declarou arrependido, assumiu, falou: não, eu sei que nós fizemos isso e eu estou arrependido. Então o próprio Mark Zuckerberg falou: não vai ter mais censura aos conservadores. Acabou, e eu vi que eu estava do lado errado. O próprio Elon Musk era um defensor que a gente podia dizer até um cara de esquerda. Tá? Todos eram caras mais progressistas. E essa vinda do Elon Musk, essa vinda do Trump, essa vinda até do próprio Zuckerberg para esse segmento pode ser um divisor de águas, né? Nessa questão do debate à liberdade de expressão. Então, vamos ter muita coisa aí, né? Para assistir nos próximos anos aí, até 2026. Vamos lá, pessoal, matéria do Estadão. Ministros ameaçam pedir demissão caso sejam atingidos por cortes do pacote fiscal. Confrontam a equipe econômica e Lula apenas assiste, sem tentar sequer conter a insurgência. Ou seja, não pode fazer nada, né? A recalcitrância dos dinossauros, né? Já tomou tudo de velho. Vamos lá. A recalcitrância dos ministros Carlos Lupe e Luiz Marinho em nada surpreende. O que perturba é a conduta de mera espectador assumida pelo presidente da República. O que está acontecendo? Vamos entender. A pressão sobre o Lula está gigantesca. É uma pressão muito grande para que ele corte gastos. Realmente, ele é um perdulário, ou seja, gasta dinheiro como se não houvesse amanhã. Só que é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, e não dele. O dele está só acumulando em contas bancárias, não tenha dúvidas disso. Tá? Mas o que é a grande questão? Ele disse que precisa cortar gastos. E aí a previsão de cortar gastos do pai dos pobres é nos pobres. Ministro do Trabalho e Ministro da Previdência recebeu, de certa forma, a informação de que se eu tiver que cortar gastos, eu não vou cortar da minha turma, eu vou cortar do trabalhador e do aposentado. Danem-se vocês, eu vou cortar do cara que recebe Bolsa Família e BPC, eu vou cortar dos mais fracos, do pai dos pobres, afinal, né? Então o que acontece? Os ministros falaram: se você tirar dinheiro nosso, dos nossos ministérios, eu pulo fora. E aí, meu amigo, não há nada pior do que uma pessoa rejeitada porque saiu revoltada com o negócio. Então, muita coisa pode ser exposta, né? Cada vez o Lula vai perdendo mais ministros, cada vez os ministros vão caindo, né? Vão caindo ao pó, e a gente vê que o governo está se enfraquecendo cada vez mais. Não matou o próprio Luiz Marinho. Falou que, pode ser que o Lula não vença a eleição. Na verdade, foi até Humberto Costa, não foi nem o Luiz Marinho, foi o Humberto Costa que falou: já consigo ver no horizonte, né, a possibilidade de que o Lula não vença as eleições. E para eles é o seguinte: quando eles assumem alguma coisa, é porque a situação já tá muito pior do que você possa imaginar. Inclusão bonita. Em primeiro lugar, gente, não podemos negar isso aqui. Essa é a imagem do Joe Biden falando pela primeira vez com a nação depois da derrota. Parece alguém muito triste. Digamos assim, ele parece isso aqui. Essa é a Nancy Pelosi. Parece uma criança birrenta que o pai tirou o brinquedo, né? Ó. Mamãe! A Nancy Pelosi tem motivo pra estar com essa cara bicuda. Porque ela e a cúpula do Partido Democrata, que tem as verbas do George e Alex Soros, que comandam o partido e a nação, os donos do poder, o clã Obama, o clã Clinton, o Chuck Schumer, a Nancy Pelosi e companhia, eles foram os grandes derrotados, junto com o establishment da mídia e burocrático. Já o Joe Biden, ele tem motivos pra estar sorridente. Ele foi atropelado por essa turma. Jogaram ele na frente do trem. Exigiram que ele saísse da corrida. Obrigaram que ele pulasse fora depois da péssima performance dele naquele debate. E ele não queria sair, ele não queria largar o osso. Alguns estão culpando a lentidão dele pra sair. Balela. É a turma da negação. Porque eles acham que se a Kamala Harris tivesse tido mais tempo pra campanha, tudo seria diferente. É o contrário. O ápice da campanha da Kamala Harris foi assim que ela assumiu. Porque ninguém conhecia direito ela, ou muita gente não conhecia direito. Quando foram ver entrevistas, o que ela pensava, o flip-flop, a czar da fronteira dizendo: não tem nada a ver com a fronteira aberta. Eu vou fazer o muro. Opa, mas isso não é a bandeira do Trump? O pessoal ficou meio confuso com aquela que conversava com
um eleitor assim, com a câmera ligada, né? Não dá, o telefone não funciona assim. Então, uma nota de $3. Fake. Produto de marketing. Aquela ligação patética do casal Obama pra ela, que no Brasil a Maria do Rosário imitou igualzinha, com a Janja ligando. Essa gente é ridícula. E o povo não quer saber disso. Então, o Biden tá feliz. Ele avisou, vocês vão perder com essa anta. Eu odeio a Kamala Harris. Ela me chamou de racista, eu tive que colocar ela como vice, porque vocês queriam uma imagem de lacração, de uma mulher indígena, que depois virou negra, com sotaque forçado. O Biden odeia a Kamala Harris. E acha ela uma besta quadrada, o que ela é. E ela, por outro lado, também odeia ele, acha ele racista e senil. Só que escondeu isso da nação. E não conseguiu explicar. Por que você é candidata? O Biden tá ruim, por que vocês não avisaram isso antes? Não, o Biden tá ótimo, então por que você é candidata? Aí ela gaguejava. Então, o ponto é que agora ela vai poder arrumar um emprego no McDonald's, que ela nunca teve de fato, e servir o presidente dos Estados Unidos, que, em que pese ser um magnata, bilionário, poderoso, adora as coisas que o homem comum, médio, americano gosta. Coca-Cola, McDonald's, golfe. Golfe aqui não é coisa de elite rica, tá? Eu sei que é o contrário aí no Brasil, em São Paulo, Rio, o cara joga no Gávea golfe. Aqui não, aqui golfe qualquer um joga. Pois bem, Estadão. Americanos escolhem o populismo autoritário. Trump provou que americanos estão realmente aborrecidos com o establishment. Ganhou amplo poder, mas terá pouco tempo para mostrar serviço. Eu adoro os tucanos brasileiros que fizeram um L dando aula de democracia pro americano. É ou não é maravilhoso isso? A autoestima, a soberba. É um negócio incrível, né? A Folha de São Paulo também, a Chatonilda lá do Manhattan Connection. Americanos votaram livremente contra a democracia. Tecla SAP. Se o povo escolhe o candidato que eu não gosto, o povo é antidemocrático. Só há democracia quando ganha o meu candidato. Estranho isso, né? É porque é estranho. Porque a esquerda não gosta de fato de democracia nem de povo. Eles sentem um certo nojinho, um desprezo do povo, e ao mesmo tempo a democracia que eles querem é aquela gabinete que iluminados empurram a história. A Globo News merece o troféu de ouro. Diz que Trump eleito é desmoralização da democracia. Onde já se viu um condenado na presidência? Tipo, no Brasil? Que o William Bonner disse, senhor Lula, o senhor não deve mais nada à justiça? Isso? Olha, sem sacanagem, a Globo me dá asco. Sabe o nojinho que a turma da Globo sente pelo povo? Pela própria audiência, que o William Bonner trata como um bando de Homer Simpson, é o nojo que eu sinto pela própria Globo. É impressionante. Agora, a sorte dos democratas é que eles têm gente lá dentro tocando na ferida, dizendo verdades incômodas. Por exemplo, a estrategista da campanha, a Roginski. Nós não conseguimos mais falar com pessoas normais. Nós perdemos o bom senso. E é evidente que essa é a leitura correta, que a esquerda deveria fazer se quisesse melhorar e voltar a ganhar eleições. Tomara que eles não façam. Até o Bernie Sanders chamou atenção. Bernie Sanders fez uma postagem que mais de 500 mil curtiu, que ele diz assim, nós precisamos voltar a falar com a classe média trabalhadora, com o homem trabalhador que carrega essa nação nas costas. Ele é um marxista raiz. A bandeira dele é a luta de classes, não a política identitária dessa turma oportunista que criou ideologia de gênero, esse bando de, tipo a Robin, sei lá o quê, uma mulher branca que fala da fragilidade branca e virou popstar porque fala pra elite branca culpada. Um bando de oportunistas. O Bernie Sanders, tudo bem, ele também, né? Homem branco, rico, tem 3 casas, milionário, mas tá lá falando, é classe, estúpido. É economia. Vamos voltar a falar que o homem médio, trabalhador, do cinturão da ferrugem é explorado pelo rico. Isso pelo menos seduzia o blue collar na época do Clinton. Agora, na época da Kamala Harris, nem sindicatos apoiaram os democratas. Olha o Globo. Por que as pesquisas erraram e não previram a vitória com folga de Trump? Por que, Globo? Eu tenho uma pergunta melhor. Por que toda pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos erra, sempre subestimando a direita e inflando a esquerda? Porque quem tem um mínimo de conhecimento de estatística, e eu sei que a esquerda não tem, entende que erro, do ponto de vista estatístico, tem que ser aleatório. Vocês entendem o que significa? Significa que o erro estatístico oscila em torno da média. Ele vai variar 3 pontos para cima, 4 para baixo, 5 para cima, 3 para baixo. Ele oscila em torno da média. Se ele erra sempre para cima da média, favorecendo um espectro político, ele não é mais um erro estatístico, ele é um viés, porque ele tem uma tendência. E a diferença entre erro e viés, do ponto de vista estatístico, é crucial. Mas vai explicar isso para uma Vera Magalhães da vida. Porra, é mais fácil explicar física quântica para um jumento. Então, meus amigos, eles não entendem. Ou aqueles que são um pouquinho mais espertos e entendem, são exatamente isso, espertos, malandros. Só que a lacração não está dando certo. This is a mandate. He's won the national popular vote for a Republican for the first time since 2004. This is a big deal. This isn't backing into the office. This is a mandate to do what you said you were going to do. Get the economy working again for regular working class Americans, fix immigration, try to get crime under control, try to reduce the chaos in the world. This is a mandate from the American people to do that. I think I'm interpreting the results tonight as the revenge of just the regular old working class American, the anonymous American who has been crushed, insulted, condescended to. They're not garbage. They're not Nazis. They're just regular people who get up and go to work every day and are trying to make a better life for their kids, and they feel like they've been told to shut up when they have complained about the things that are hurting them in their own lives. I also feel like this election, as we sit here and pour over this tonight, is something of an indictment of the political information complex. I mean, we've been sitting around here for the last couple of weeks, and the story that was portrayed was not true. I mean, we were told Puerto Rico was going to change the election. Liz Cheney, Nikki Haley voters, women lying to their husbands. Before that, it was Tim Walz in the camo hats. Night after night after night, we were told all these things and gimmicks were going to
somehow push Harris over the line, and we were just ignoring the fundamentals. Inflation, people feeling like that they were barely able to tread water at best. That was the fundamentals of the election. And so I think that both parties should always look at the results of an election and figure out what went right and what went wrong. But I think for all of us who cover elections and talk about elections and do this on a day-to-day basis, we have to figure out how to understand, talk to, and listen to the half of the country that rose up tonight and said, we've had enough. Perfeito. E isso dito na CNN, que estão dizendo aí que o Milley disse que o Elon Musk comprou. Tomara que seja verdade, mas eu não vi nada oficial. Então eu desconfio. Isso dito na CNN é lindo, né? É música pros nossos ouvidos, porque ele tá falando uma coisa óbvia. Mas a esquerda perdeu o contato com o óbvio. A mídia perdeu. A campanha da Kamala Harris substituiu endereçar essas questões fundamentais por apoio de celebridade, por uma vibe de feel good sensation e por name calling, por rótulos. Nazista, fascista, antidemocrático, lixos. O povo olhou e falou assim, ele não é nazista, e nós não somos lixo. E deu no que deu. Então, é óbvio que a lacração tem tudo a ver com a derrota esquerdista. Eu quero falar uma coisa agora um pouquinho delicada, é um parênteses, uma coisa chata, porque eu sou fã do Brasil Paralelo, apoio desde o comecinho. Aquele primeiro documentário deles contou comigo. 1 hora de entrevista, sempre divulguei e continuo adorando o Brasil Paralelo. Mas eles erraram feio aqui e deslizaram bastante. Para falar do resultado eleitoral nos Estados Unidos, eles chamam o Bruno Gachag. E aí tem outro ponto. O Bruno Gachag eu já admirei também. A gente viajou junto na época para falar de liberalismo, conservadorismo. O Hélio Beltrão ajudava muito ele, a gente era próximo. Mas ele virou um personagem que, sei lá, ele deve estar concorrendo com um fotógrafo lá, o Mena, não sei. Porque tudo pra ele agora é estilo, é gravata borboleta, charuto. E eu não entendi. O Brasil Paralelo querer convidar alguém como Gachag para falar de Trump. Por que eu digo isso? Não é picuinha, não é implicância nem treta. Eu acho importante a gente saber quem tem ou não algum tipo de moral para falar de certas coisas. Porque o fenômeno do isentismo, ele foi descartado pelo movimento MAGA. O Make America Great Again, o movimento iniciado pelo Trump, ele jamais contaria com o Bruno Gachag, na vida ao contrário, ele engoliu, ele atropelou esse tipo, que eles chamam de Rhino aqui, Republican in name only. O Bruno Gachag, ele quer ter um monopólio de quem fala em nome do conservadorismo. Ele andou alfinetando a mim de graça. Eu mandei mensagem pra ele no início, até educados. Falei, Bruno, você quer participar da minha live? Pra gente poder conversar sobre essas coisas? Fui super educado, tem as provas aqui. Ele nunca respondeu, tão arrogante que ele tá. Acho que o fracasso subiu a cabeça, porque ele conseguiu alguns alunos pro curso dele. Então, ele começou a alfinetar, eu não fugi do Brasil, um conservador não foge do país. Eu vinha 10 anos atrás pra cá. O conservador não tem direito de buscar o melhor em um ambiente que respira ares mais conservadores pra si e sua família. Acho que ele não leu direito alguns conservadores. Nunca nenhum conservador na vida imigrou, pelo visto. A verdade é que o Bruno nunca tem um monopólio de falar em nome do conservadorismo. Até aquele livrinho dele, o que é o conservadorismo, mostra essa arrogância. Ninguém é conservador, a única conclusão que você chega é essa. Ninguém é conservador além de Bruno Gachag com a sua gravata borboleta, suas meias verdes, combinando com a gravata e o seu charuto. Então, como é que o Brasil Paralelo chama isso aqui? Estou aqui nos Estados Unidos, parece que a popularidade do Trump é em alta. Parece não, está de fato. E você veja que coisa, é porque conservador tem que falar coisa, né? Que coisa interessante. Há décadas o Partido Republicano não tinha opções adequadas e viáveis. Mesmo assim, parece que o partido vai escolher Trump. É de lascar mesmo. Se tivesse ido com o Mitt Romney, bem ao gosto do Bruno Gachag, né? Porque tem uma postura mais refinada, civilizada e come com talher de prata, em que pese ter sido chamado de fascista também pelos democratas. Que fizeram uma campanha tão baixa com ele, que falaram que ele era um assassino de cachorros. Que uma vez ele viajou com um cachorro em cima da caçamba do carro. Joe Biden ou Donald Trump? Ronald Reagan. Porque é lindo ser isentão, que nem o cartunista medíocre, que nem o MBL. Lula ou Bolsonaro? Ninguém. Eu fico em cima do muro que eu sou limpinho, com a minha gravata borboleta. O nome do Reagan, quem eu admiro muitíssimo, assim como a Ana Paula Henkel e vários outros conservadores, né, que arregaçam a manga e vão pra luta, o nome do Reagan não tava no ballot. Tava o Joe Biden e o Trump. Vamos ser indiferentes? Só alguém que não é de verdade conservador, né? Quero crer, porque nenhum conservador ficaria indiferente a um projeto radical de esquerda ou Trump, com um jeitão dele meio esquisito, mas com uma política conservadora, né? Trump e Bolsonaro não são conservadores, né? Dizia o Gachag. Só ele é conservador. Então, eu me alonguei aqui porque o fenômeno do isentismo me incomoda profundamente e é perigoso. É perigoso. Eu sei que tem uma ala bolsonarista que tá me chamando de intergaláctico e comprando guerra com o Salles, por exemplo. Eu acho curioso isso, né? O Salles está há 18 anos no movimento Endireita Brasil. O cara tem pedigree de um conservador. De repente, o Salles virou inimigo dos bolsonaristas. O Bolsonaro apitou e chamou a turma, porque tá viúvo, porque apoiou o Marçal. O Bolsonaro tá magoado, eu entendo. E é uma disputa de curral eleitoral, eu também entendo. Vão disputar Senado. O Salles pelo Novo e o Eduardo Bolsonaro pelo PL. Tá tudo certo, eu entendo a disputa política. Agora, eu pergunto aos apoiadores de Bolsonaro que não são políticos e nem têm cargo. Detonar o Salles é legal, mas apoiar o Alcolumbre é pragmatismo, porque não podemos dividir agora a direita. Se você critica o apoio ao Alcolumbre, está dividindo a direita. Então vamos apoiar o Alcolumbre, o Kassab, mas vamos detonar o Salles, porque não precisamos dele nem do Novo, nem do Partido Novo. O Deltan é um traidor, o Marcel Van Hatten, sei lá, o Girão. Vamos afastar todos eles, mas vamos trazer o Kassab e o Alcolumbre, porque a direita não pode se dividir e temos que ser pragmáticos. Tá difícil entender a lógica desse troço. Eu acho que tá faltando um pouquinho de coerência nessa turma. Eu entendo o Bolsonaro magoado com o Salles e disputando o Senado porque ele falou, né? Um é meu, o outro é do Tarcísio. Eu não gosto muito disso, eu não vejo isso como feudo. Eu quero 2 nomes conservadores. O Eduardo é um bom nome. Acho que o Salles concorda. Eduardo Bolsonaro vem fazendo um belo trabalho de ligar a direita no mundo todo. Eduardo Bolsonaro teria meu voto.
como senador em São Paulo. O Salles também é muito bom. O Salles é um cara coerente, brigão, defensor da direita há 20 anos. Kassab não. Alcolumbre não. Então, enfim, Borges não. Olha o eunuco invertebrado aí. Quando o Flamengo ganha, sei que vai ter traficante comemorando também. Quando a direita vence, sei que vai ter golpista, antivacina e terraplanista festejando. E daí? Tentando se afastar, porque ele é flamenguista, né? Então ele prefere vibrar com o Freixo, que também é Mengão, né? Paulo Guedes, não. É golpista. Então joga o Paulo Guedes pra lá e traz o Freixo pra festinha pra ficar bem com a Vera Magalhães e companhia. E nada dele ser chamado pra um roda-morta. E toda essa humilhação, o cara que se vendia como conservador, anti-aborto, hoje chama todo conservador de verdade de golpista, terraplanista, anti-vax, pra ficar bem com a Verinha. E nem pra ela chamá-lo um diazinho sequer pro roda-morta. Ingrata. Bom, voltando depois do parênteses aos Estados Unidos, e claro, às vezes só o humor mesmo, né? Xadrez 4D, que nem alguns bolsonaristas acham que o mito tá jogando até hoje. Não tá tentando sobreviver como pode num ambiente hostil que não tem mais democracia. Democratas admitem que Trump, na verdade, venceu em 2020. E agora não pode, então, assumir, porque senão estaria servindo fazendo um terceiro mandato. Essa piada foi boa. Aliás, a conta do Baby Lombi é a melhor de humor que eu conheço, né? E coisas esquisitas aconteceram em 2020, gente. O Obama, que é um popstar de Hollywood, teve o mesmo número de votos que a Kamala Harris agora, porque mais gente votou agora. Só que o Joe Biden teve 20 milhões de votos a mais que ambos. O Joe Biden tem alguma coisa estranha. Ou não? Outra muito boa também. Kamala Harris pede uma transferência pacífica de poder para o Adolf Hitler. Isso é uma forma brilhante de esfregar na cara dos democratas a retórica leviana e irresponsável deles quando eles se referem a qualquer adversário como nazista. A banalização do nazismo é uma coisa que vai ter consequências muito graves daqui pra frente. Foi uma coluna muito boa do Dennis Prager essa semana. Veja, ficar repetindo que o Trump é Hitler, Trump é Hitler, Trump é Hitler, convida malucos a tentarem matá-lo, se foi um lobo solitário mesmo, o 2, banaliza o que foi o nazismo, o holocausto, 6 milhões de judeus mortos e por aí vai, e enfraquece as instituições americanas e esgarça o tecido social. Afinal de contas, vocês falaram que ele era Hitler, e vocês pedem uma transferência pacífica de poder, mas se o Hitler tivesse assumido o poder nos Estados Unidos, eu não ia defender a transferência pacífica. Eu ia falar, gente, é Hitler. Hello? Então, o Lula vira e fala, é um nazismo com cara diferente. Aliás, chegou ao Trump, essa opinião do Lula, tá? É um nazismo com cara diferente. E no dia seguinte, parabéns, Trump, a democracia tem que ser sempre respeitada? Não dá pra entender. Aí vem a Miriam então falar, ele foi republicano, parabéns, ele foi maduro. Não, ele foi maduro que nem um colega maduro, que também tem, e quem tem medo. Porque o Maduro também virou e falou assim, é uma nova página, vamos conversar. Na verdade, os inimigos do Ocidente, o eixo do mal, está com medo. Porque o Trump é linha dura, imprevisível, e pode começar a endurecer bastante com os inimigos da liberdade, com os inimigos da América e do Ocidente. É disso que se trata. A geopolítica, a diplomacia do Trump vai ser aquela da dissuasão pela força, que é a que melhor funciona. Se eu tenho um inimigo hostil como vizinho, a coisa que mais funciona pra ele nunca me atacar é ele saber que eu tô armado até os dentes e que se ele fizer alguma coisa comigo, ou com a minha família, ou com meus cachorros, eu vou lá e detono ele. É a coisa que melhor funciona. Chamar um psicopata pra um chá das 5, um cara que te odeia e quer te ver morto, não é uma boa estratégia. Mandar dinheiro pra ele, presente, sexta de café da manhã, no afã que ele vai deixar em paz, não é uma boa. Ele vai farejar fraqueza. Isso é compreender a natureza humana. A esquerda infantiloide não compreende a natureza humana.